Gente, eu atualizo para você as informações sobre a investigação do triplo homicídio lá em Ribeirão das Neves, que aconteceu na semana passada e que a gente vem acompanhando. Um adolescente que chegou a ser apreendido como suspeito de ter feito os disparos na padaria do bairro Lagoa, onde morreram a ex-namorada dele de 16 anos, a prima dela e uma mulher de 56, cliente do comércio, ele foi liberado do centro de internação provisória, onde ficou por cerca de uma semana. Ele foi levado na noite dessa quinta-feira para um local que não foi informado por questões de segurança, mas já está ao lado da família. Claro que ele está aliviado após passar por momentos de sufoco e de medo. Você vê aí, mais uma vez, aquelas imagens que eu fiz questão de trazer ontem aqui, que são as imagens que ajudaram aí a elucidar, a esclarecer que ele não era autor do crime porque estava aí nessa bicicleta no horário do crime. Foi uma argumentação da defesa dele. Essas imagens apresentadas, então, à justiça, juntamente com outras provas que subsidiaram, que deram aí o respaldo para a decisão da justiça de liberar esse menor, né, depois até que um novo suspeito foi apresentado. O advogado da família, doutor Gilmar Francisco, conversou comigo hoje. Ele disse que, para ele, a ordem da justiça de que o menor fosse acolhido foi descumprida. Isso porque o menor foi liberado pela porta da frente do CEIP e ainda não teria sido incluído no programa de proteção a testemunhas. Ele também disse que está estudando novas medidas a serem tomadas em relação a esse caso. E eu vou mostrar aqui para você que esse menor, ele ainda está sendo ameaçado. Segundo o advogado, tem chegado à família ameaças por meio do Instagram, por meio de outros pontos de divulgação. Olha só, então são ameaças que não podem continuar a ser feitas, porque a justiça já nos trouxe informação que esse menor não estaria envolvido no crime. E mais, se estivesse, ainda assim, as ameaças não poderiam ser feitas, porque aí é outro crime, né? Crime de ameaça também complica a vida das pessoas, né? Você se lembra que teve até uma carta que ele escreveu, e nessa carta, que você vê imagens aí, ele dizia: estão achando que eu matei, que eu assassinei. E, na verdade, o assassino está nas ruas. Ele reforçava isso. Nós trouxemos vários trechos dessa carta e ele pedia à mãe que o ajudasse a mostrar a sua inocência. Agora, você vê aqui imagens do homem que confessou ser o autor do triplo feminicídio. Para a polícia, ele é o principal suspeito. Mas informação trazida pelos policiais que o prenderam é de que ele confessou que assassinou as mulheres naquele ataque à padaria e ainda tentou disparar contra outra mulher, mas a arma mascou. Esse, então, é o homem que confessou ser autor do triplo feminicídio. Essas imagens, você vê, são as imagens do momento em que ele foi levado à delegacia em Ribeirão das Neves, onde houve ali uma comoção de muitas pessoas que estavam e que gritavam, né? Você matou meu parente, matou minha irmã. Imagens que circularam pela rede social e que ainda estão repercutindo, né? Essa polêmica aí de que primeiro o menor era suspeito e agora o rapaz que teria confessado o crime. Então, essas são as imagens que chocaram o Brasil na semana passada, quando as 3 mulheres foram assassinadas brutalmente na padaria. E a informação que a gente tem é de que esse homem que confessou agora, ele frequentava a padaria. Ele não se aproximava muito das mulheres, mas ele já havia sido visto ali várias vezes jogando aquele joguinho tal de Free Fire, né? Que é um jogo violento, né? Então não se sabe ainda a motivação. O que levou esse homem a ter esse acesso, esse desequilíbrio, esse comportamento brutal de assassinar 3 mulheres dessa forma? Agora, o papel da Polícia Civil elucidar, esclarecer como foi esse crime, qual foi a motivação desse crime. Você vê novamente a imagem das vítimas aí, né? A Natiele Camille, a Ione, a Emanuele, a Manu. Essas vítimas que perderam a vida por nada. Não foi um acidente, gente, foi um ataque. Foi um assassinato, ou melhor, 3 assassinatos, 3 feminicídios que a polícia investiga. A Polícia Civil deu detalhes sobre a prisão desse homem, né? A família ainda muito abalada, muito comovida, o bairro ainda envolvido em luto e pessoas que ainda acreditam, então, que o menor
seja o responsável, que estariam ameaçando o adolescente, né? Nós pedimos às pessoas que tenham mais sensibilidade, tenham mais empatia nesse momento com as famílias e que não cometam aí barbáries, não usem as próprias mãos para tentar vingar um crime, mesmo que seja contra a própria pessoa que cometeu esse triplo homicídio, triplo feminicídio. Ainda estamos de luto, todos nós na sociedade, porque quando uma mulher morre, todas nós sofremos, todas nós sofremos. E o homem que confessou, então, ser autor do triplo homicídio, gente, ele já teve a prisão dele preventiva decretada. Ontem, o delegado havia dito que ele estava preso em flagrante. Porém, agora ele já teve a decretação da prisão preventiva dele. Segundo as apurações iniciais, ele costumava, então, estar lá jogando, né? E a gente não sabe se tem a ver esse comportamento dele com o ato violento que ele cometeu, mas o delegado deu, então, detalhes sobre a prisão dele. Produção, põe para mim, por favor, a fala do delegado para a gente entender como é que foi essa dinâmica. Nós identificamos que diversos elementos que nós já apontávamos, já procurávamos no autor do triplo homicídio, estão presentes nesse suspeito. Objetos apreendidos na casa dele também batem tanto com os fatos ocorridos na padaria como os fatos ocorridos na oficina. Ou seja, se por um lado nós não estamos aqui já cravando a autoria, por outro lado ele é um suspeito, um grande suspeito dessa investigação, tanto porque, para chegar até ele, partimos da investigação de ambos os fatos e foram encontrados com eles elementos, inclusive capacete, motocicleta, a arma de fogo, que pode ser que seja a arma utilizada em ao menos um dos crimes, características dele pessoais, características comportamentais, expertise em certos conhecimentos também, tudo bate com aquilo que estávamos procurando, imaginando nesse autor destes crimes. Pois é, o delegado é cuidadoso, ele não afirma que esse homem é o assassino, mas ele diz é o principal suspeito. Por quê? Doutor Marcos, ele tem, e a Polícia Civil em geral, os delegados, geralmente aguardam que chegue ao final de um inquérito, de uma investigação, para afirmar o que muitas vezes no flagrante é afirmado. Mas ele deixa claro que há indícios que levam a esse homem a ser o crime, né? Que apontam que esse homem seria, na verdade, o homem que cometeu o crime e, mais do que isso, tem a confissão desse homem que relatou para os policiais no momento da prisão que havia sido ele, claro que depois daquela conversa ao pé do ouvido, né? Ele também havia se envolvido na tentativa de assassinato a um homem em uma oficina mecânica. Foi o que levou a polícia a fazer o cruzamento de informações e o cruzamento das imagens. O Dr. Marcos também mostrou aí que objetos que estavam no local, além do veículo, essa moto, veja bem, essa imagem dele, né, com capacete, com essas roupas, que são roupas semelhantes, roupas que batem com aquelas descritas e identificadas por pessoas que estavam também na padaria quando o homem teria entrado, quando o homem cometeu os crimes ali. Ele afirmou isso. Eu estou repetindo o que ele falou para a polícia, né? Que ele cometeu esse crime. Então, ele até então é o assassino, confesso. A Polícia Civil, cuidadosa como sempre, aguardando o encerramento do inquérito, mas a Justiça já determinou, então, que ele fique em prisão preventiva, o que quer dizer que ele vai aguardar julgamento preso, né, atrás das grades, vendo o sol nascer quadrado, pensando lá no cantinho do pensamento, né, para não fazer mais mal a ninguém. É o que a dona Justa, nesse momento, está definindo. Tomara que a dona Justa mantenha essa decisão para que ele vá ao banco dos réus, para que ele seja julgado e pague efetivamente pelo triplo feminicídio, se, como ele confessou, ele é o verdadeiro autor. A gente fica aliviado de saber que uma pessoa perigosa, porque um homem que atira contra 3 mulheres em um comércio, assume que atirou e que depois
dias depois, um dia depois, atira contra uma pessoa em uma oficina mecânica, se não for perigoso, então não sei o que significa a palavra perigo. Para mim, a dona Justa, dessa vez, está pesando a mão onde deveria pesar, né? A dona Justa, que anda cega, anda surda, anda muda, dessa vez a dona Justa está aí se antecipando para que não aconteça nada mais grave em relação a esse homem que está dizendo, confessando, que matou 3 mulheres, né? Parabéns à Polícia Civil, parabéns à Polícia Militar, parabéns àqueles envolvidos na investigação. Agora, 1h05 da